Olá, pessoal. Estamos mais uma vez no nosso Papo de Especialista podcast. Estamos em São Paulo, na sede da Toray do Brasil, e hoje eu tenho um convidado que é realmente muito especial. Nossa amizade, porque já nos tornamos amigos de mercado, remonta aí seus 17 anos, e o tema dos efluentes, as membranas e o tratamento avançado é quem realmente nos aproximou. Então, eu espero que você goste desse papo, vai ser um tempo muito especial falando de tecnologia. Nós estamos aí com essa sequência de podcasts do ano de 2025, então eu espero que você goste. Hoje, meu convidado é Marcelo Bueno, da Toray do Brasil. Então, vem comigo para mais um Papo de Especialista podcast. Olá, Marcelo, boa tarde. Que bom que você aceitou o convite, né, para sentar essa mesa, porque essa é uma mesa realmente daqueles que a gente acredita, né? Nós temos já aí uma estrada com vários especialistas, né? Sempre o nosso tema é tratamento de água e hoje eu tive o prazer de poder recebê-lo mais do que colegas de Aladir, né? Somos também... nos cruzamos em vários projetos do mercado brasileiro, então eu quero te dar as boas-vindas e já abrir teu microfone aí para essa chegada. Não, Luiz, eu que agradeço aí a oportunidade, o convite, né? As agendas não estavam batendo, então finalmente a gente conseguiu uma folguinha para a gente sentar e bater um papo e dizer que, novamente, para mim é um prazer. E eu acompanho o podcast aí, não só o podcast, mas também todo esse seu trabalho de divulgação de informação, de técnico, né? Muito forte tecnicamente, né? Gotas de conhecimento e tal, fantástico. Só queria mesmo agradecer. Valeu, Marcelo, é isso aí, né? Nós estamos aqui, inclusive, hoje para desmistificar muitas coisas, né? A gente sabe, como eu já disse no começo, a gente está juntos aí, se cruzando em vários cenários há 17 anos, e a gente sempre escuta frases muito inusitadas, né? Dessalinização é caro, reuso é caríssimo, perigoso. Membrana é caro, é perigoso. Mas enfim, mas eu não quero dar spoiler do que nós vamos falar hoje. E antes de mais nada, sempre a gente começa mostrando para a audiência, né, com quem nós estamos conversando, né? Por trás do especialista tem uma pessoa, né? Então fica nossa perguntinha retórica e jargão já do papo do especialista. Então, quem é o Marcelo, né? Atrás aí do crachá, né? Compartilha conosco um pouquinho da sua trajetória, de como foi que você chegou até aqui. Perfeito, Luiz. Vamos lá. O homem por trás do crachá, né? Já há quase 50, você já também meio que deu um spoiler aí, né? De 17 anos trabalhando aí em vários projetos. Iniciei antes, obviamente, mas já batendo as portas dos 50, né? Casado com a Giz, pai do Enzo, adolescente, que você também sabe que não é fácil, né? 14 anos, enfim. Corintiano roxo, de frequentar a arena, que adora um filme de suspense e que ouve rock para desestressar. Esse é o homem por trás do crachá. E Marcelo, como que foi um pouco do seu envolvimento com o tratamento de água? Né? Porque eu já te conheço há 17 anos, mas teve um dia lá que você falou, não, eu vou me envolver com esse mercado, vou passar agora a vou transformar água em vinho. Purificar água. Vou começar a purificar água. Bom, essa é uma história até interessante, Luiz, porque eu nunca me seduzi por trabalhar com águas, né? Eu nasci e cresci no ABC Paulista, que sempre foi referência na indústria automobilística, e minha ideia de sucesso profissional, de se encontrar profissionalmente, sempre foi trabalhar numa montadora. E até em função disso eu fiz cursos técnicos e ingressei em engenharia mecânica. Então minha formação é engenharia mecânica, porque o meu sonho era trabalhar numa montadora. Né? Trocar de carro de cada 6 meses, né, Marcelo? Exatamente, com desconto de funcionário, trocar de carro a cada 6 meses, né? Carro zero na garagem. Essa era
era a atmosfera, né, do ABC Paulista, com tantas montadoras ali, né, e não era diferente comigo. E eu fiz engenharia mecânica pensando nessa situação e, felizmente, na verdade, né, não consegui. Simplesmente não tive oportunidade no mercado automobilístico. Em 97, final de 97, eu consegui estágio numa empresa chamada Solanil, que fabricava equipamentos para tratamento de água e estava precisando de orçamentistas para fazer custeio de equipamentos para tratamento de água e tal. Fui simplesmente porque precisava pagar a faculdade, né? Não tinha um objetivo de trabalhar nesse mercado, enfim, né? Mas fazia a faculdade à noite, então durante o dia tinha que trabalhar para custear os estudos. Então foi um salário suficiente para pagar na faculdade. Simplesmente por isso que eu entrei nesse mercado. Não foi algo de criança, de querer tratar água, de trabalhar com o meio ambiente. Salvar o mundo. Salvar o mundo não era essa a ideia. A ideia era poluir com um carro 8 cilindros, V12. E as coisas mudaram completamente. Hoje, obviamente, agradeço muito, nada contra o mercado automobilístico, obviamente, mas é que eu acredito que você também compartilha do mesmo sentimento e sensação. É fantástico você poder trabalhar com tecnologia e trazer melhoras para o meio ambiente, facilitar o acesso à água das pessoas através de tecnologias de tratamento de águas e efluentes. Então, eu realmente me tanto é que depois da faculdade de engenharia mecânica, eu fiz uma pós-graduação em gestão ambiental e aí foi quando a minha carreira deslanchou para o lado do tratamento de água. Mas inicialmente com equipamentos tradicionais, né, para tratamento de águas, né, ETAs convencionais, grades mecanizadas e tal. E aí eu comecei a trilhar um caminho em indústrias internacionais também. Hoje você está numa posição mais de gestão, né? Você gere toda uma operação no Brasil, no Chile, na Argentina, que você comentou comigo, mas você teve uma trajetória também dentro do universo do tratamento de água, né? Fala um pouquinho disso. Você nem sempre foi um cara de gestão. Não. Basicamente, minha formação e atuação no mercado... Orçamentista e orçamentista, engenharia de processo, né, propostas, processo. Então, eu trabalhei em indústrias nacionais, né, na Solanil, foi a primeira empresa, foi onde eu tive a oportunidade com o estágio. Depois na Sigma, tratamento de águas, nessa parte de propostas, na parte de definição de processo, né, até que eu fui para a Veolia. Né? Fiquei na Veolia em torno de 3 anos, já como engenheiro de processo, muito voltado para a parte de reuso, tratamento de efluentes, mas justamente na Veolia foi quando eu tive o primeiro contato com as membranas, né? E isso me fascinou. Antes de trabalhar na Veolia, eu já tinha, por estar no mercado de tratamento de águas, membranas lá em 2000, 2003, não era tão difundido no Brasil, estava longe de acontecer, mas eu já comecei a me interessar e a minha ida para a Veolia foi onde eu comecei a ter mais contatos com membranas, tanto que surgiu a oportunidade na época na Norit, que depois virou Pentair, para trabalhar especificamente só com membranas, né? Então, basicamente desde 2005 aí minha carreira foi muito mais focada na parte técnica de membranas, né? E desde 2012, então 13 anos, né? Agora em fevereiro fez 13 anos que eu tô na Toray, focado nas tecnologias de ultrafiltração, MBR e osmose reversa, né? Então, muito dedicado com membranas efetivamente. Excelente, excelente. Bom, você aí que está gostando desse bate-papo, deixa seu comentário, dê um like, escreve pra gente se você tem alguma dúvida. O papo nosso vai evoluir bastante ainda, então não se acanhe, curte, compartilhe, se ajuda a gente a estar difundindo esse conhecimento. Bom, Marcelo, sabendo disso, né, que você está aqui na Toray, nós estamos na sede da Toray, e isso eu quero provocar você, antes da gente não mergulhar no efluente, né, mas nos nossos temas, eu queria que você falasse um pouco da Toray mesmo, né, porque às vezes as pessoas pensam que a Toray somente fabrica membrana de osmose ou de ultrafiltração para MBR, mas a verdade é que não é assim, né, existe todo um expertise na Toray, para N coisas que a gente às vezes nem imagina, né? Eu tô aqui com você, e a gente tá olhando ali aquela réplica, né? Aquela miniatura de avião, né? De um E2 da Embraer. E
O que tem a ver, né? Por que essa miniatura de avião está aqui hoje no escritório da Toray? Vamos lá. O pessoal, apesar da Toray não ser um nome muito conhecido em geral, né? A Toray é uma fabricante de materiais. Né? Membranas é uma parte apenas do portfólio da Toray, mas, por exemplo, a origem da empresa é como fabricante de têxtil, né? De nylon, de tecidos em geral. Mas não só isso, fibra de carbono. Hoje a Toray é a maior produtora de fibra de carbono do mundo. O avião ali está representando porque é um mercado onde a Toray tem uma atuação muito forte. Hoje o principal cliente da Toray, mundialmente falando, é a Boeing, que utiliza a fibra de carbono da Toray para a produção das aeronaves. Mas isso vai muito além, enfim, desde os plásticos, tecidos, plásticos do de airbag, engenharia, plásticos especiais. Plásticos especiais, na parte de catéter, lente de contato, enfim, a Toray não fabrica esses produtos finais, né? São todos clientes da Toray que consomem a nossa matéria-prima para produzir isso, então a gente pode afirmar com certeza que todos nós que estamos aqui fazendo o podcast, mas também quem está assistindo, está com algum contato com produtos, com materiais da Toray, né? E voltando na questão, a parte de membranas é uma dos produtos da Toray e de maneira um pouquinho fora da curva, né, dentro do portfólio da Toray, é o único material pronto para utilização, né? Então todos esses outros materiais, o avião e tal, só insumo, só matéria-prima. É matéria-prima. Agora, o que sai pronto da fábrica da Toray para utilização são as membranas de ultrafiltração, de MBR, de osmose reversa, nanofiltração. Excelente. Bom, vamos lá. Marcelo, o que eu quero começar a explorar, né, aqui nessa nossa conversa, eu, por exemplo, conheci a Toray por conta dos bioreatores de membrana. Sim. Né, lá atrás, quando eu tive contato com a Toray, foi justamente para questões de tratamento biológico. Né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho, talvez, da trajetória da Toray com o bioreator de membrana, né? E até porque, né, por exemplo, talvez a nossa audiência está aqui hoje não sabe, mas existem várias configurações de membranas para um bioreator, né? Existem membranas as membranas cilíndricas, as membranas de placa plana, as membranas de fibra oca, que são cilíndricas, mas de um diâmetro menor. Mas basicamente ou elas são planas ou elas são cilíndricas, né? Tendo tubular e fibra oca como essas opções. Então, assim, falar um pouquinho, né, do que é o MBR, para aquele ouvinte que está nos ouvindo aqui nunca ouviu falar do que é o bioreator de membranas. E também porque a Toray escolhe a membrana de placa planas, né? Se tem algum motivo, ou foi uma decisão técnica ou mercadológica, enfim. Queria que você explorasse um pouquinho aí o nosso famoso bioreator de membranas. Legal. Bom, vamos lá. Só um passinho atrás, né, a Toray está envolvida com essa parte de membranas desde 1968. Tá? Então, pesquisa e desenvolvimento, a Toray, em termos de mercado, é um pouco diferente da maioria das empresas. Todos esses produtos que eu comentei são desenvolvimentos próprios da Toray, né? Então você vê muito no mercado de aquisição. Você mesmo já participou de várias experiências, né? Onde você está numa empresa, a empresa vai adquirindo outras e aí traz o portfólio, a tecnologia. A Toray tem uma característica muito específica que é desenvolver o próprio produto. Então a Toray se envolveu lá em 68 com osmose reversa, apesar de comercialmente a osmose está disponível desde mais ou menos a década de 80, né? Para as membranas de ultrafiltração desde 90, tá? E de MBR especificamente desde 96. Então, o histórico da Toray foi de desenvolver o seu produto de MBR e colocar no mercado em torno de 1996. E o que é o MBR? É a combinação do tratamento biológico com membranas de micro ou ultrafiltração, que basicamente tem uma alta eficiência, mas que traz o benefício especificamente de ser muito compacto em comparação com qualquer outra tecnologia para tratamento de efluentes, e também uma alta qualidade quando você precisa ou reutilizar ou quando você precisa, por exemplo, ou tem uma necessidade de implantação em espaço pequeno. Eu até brinco quando eu faço uma apresentação que o pessoal fala quais são as vantagens do MBR em relação a um lousa ativados convencional e tal. Eu sempre comento que você não tem um MBR porque você quer, e sim porque você precisa.
Sim. O MBR ele é uma tecnologia que vai te trazer uma característica ou vantagens específicas, tá? E brinco também, ou muitas vezes faço um paralelo. O MBR está para lodos ativados, assim como o lodos ativados está para a lagoa de estabilização. Se você não tem problema de espaço e de qualidade, muitas vezes nem o lodos ativados você vai. Você faz uma lagoa, dá um tapa na qualidade de água, já é o suficiente, tem espaço suficiente, você não vai colocar um lodos ativados. E a mesma coisa o MBR. O MBR é uma tecnologia que vai te trazer essas vantagens de qualidade e de espaço. Eu brinco que o MBR ele é uma tecnologia que carrega em si a necessidade de uma intencionalidade. Sem dúvida. Você precisa saber por que ter um MBR. Exato. Ele tem uma função específica para as determinadas aplicações. Seja espaço, seja qualidade para uma disposição num corpo hídrico que talvez que tenha uma grande exigência. Exato. Ou como um pré-tratamento para um processo de reuso, de reciclo. Exatamente. E aí, indo para a questão da placa plana. Como eu comentei no histórico de desenvolvimento tecnológico da Toray, a Toray detém a tecnologia de ultrafiltração desde 90, né? E começou a trabalhar mais especificamente no MBR em 96. Em 90 a gente já trabalhava com fibra oca e a decisão da Toray por placa plana não é porque a fibra oca não funciona, não é isso. Todas as tecnologias disponíveis e marcas disponíveis no mercado, se bem aplicadas, se bem dimensionadas, vão funcionar. Vão dar a mesma qualidade, inclusive, do efluente tratado, né? Não é porque é uma placa plana ou uma fibra oca que vai se superar em termos de qualidade, não. Mas em termos operacionais, a gente entende que a placa plana ela é mais estável, ela é mais simples e robusta de operar. Então, existem vantagens e desvantagens em relação às tecnologias, seja ela tubular, fibra oca ou placa plana, mas a decisão pela Toray da placa plana foi realmente essa questão mais voltada para o operacional de robustez, que é uma característica até japonesa, né? Até quando a gente vai para... Voltando na questão automobilística, que eu comentei da minha carreira lá atrás, né? Carro japonês é muito nesse esquema, né? Ele mais simples, robusto e tal. Então, é isso. Não é que os outros não funcionam, mas tem essa característica de maior robustez e simplicidade operacional na placa plana. Mas a gente também trabalha em termos tecnológicos, com membranas de ultrafiltração fibra oca, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, as referências que a gente tem consolidado no Brasil, aí, industrial e municipal. Eu gosto, sabe, quando a gente dá esse tom para a conversa técnica, porque essa pergunta que você elucidou agora também me fazem, né? Luiz, qual é o melhor MBR? Então, não existe isso de melhor, né? Existem aplicações que você vai ter que são melhores para determinadas tecnologias do que outras, só que desde que feito um bom pré-tratamento, um bom dimensionamento, é para funcionar. Sem dúvida. Né? Não é para, então não é uma questão de aberto, fechado, preto ou branco, né? Mas aí cada vez mais, né, a figura de um processista, né, alguém que conheça de engenharia de processo com profundidade, né, vai dar o tom da conversa, o tom do processo, do projeto, para que ele seja bem sucedido. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, dentro desse contexto, inclusive, por exemplo, você teria algum caso que você gostaria de elucidar, por exemplo, seja com o MBR e você já pincelou que, por exemplo, vocês também têm membranas de fibra oca, né? Que eu imagino para as aplicações de reuso terciário. Então, assim, traz um pouco esse panorama, né? Quando o MBR ou quando uma ultrafiltração terciária, e se tiver algum caso para ilustrar, ainda é melhor. Não, perfeito. Em termos de MBR, como eu falei, o mercado no Brasil está muito voltado para a demanda de espaço, por exemplo. Lógico, tem muita empresa que faz reuso e também tem essas aplicações, mas muitas vezes as pessoas não se dão conta de quão próximo o MBR já está. Então, a gente tem inúmeras aplicações, tem aplicações municipais, por exemplo, em Mirassol, temos aplicações industriais no Brasil todo e temos também muitas referências em shopping center, por exemplo. Então, muitas pessoas... Tratamento descentralizado. Descentralizado, onde, por exemplo, o shopping reutiliza a água para descarga de sanitário e torre de resfriamento. Então, às vezes existem
Hoje até que nem tanto, né? Porque a tecnologia popularizou bastante, mas tinha gente que nem imaginava que quando apertava a descarga do shopping center, aquela água colorida é água de MBR invariavelmente, tá? Grande parte dos projetos de reuso tem o MBR como característica pela questão do espaço. Já indo para a questão das membranas de fibra oca, que tem terciário, como você falou, mas também é a mesma tecnologia, é a mesma membrana que se utiliza hoje em larga escala aqui no Brasil para a produção de água potável, é a mesma tecnologia. Tá? Ou para pré-tratamento de dessalinização de água do mar, como a gente tem, por exemplo, na ArcelorMittal, a planta de dessalinização lá utiliza o pré-tratamento com membranas de fibra oca. Eu faço um paralelo do seguinte, Luiz. Quando você tem uma planta existente de lodos ativados, um tratamento biológico em geral, com boa performance, sempre fica mais barato você colocar uma membrana para fazer o polimento terciário e reutilizar essa água ou atender a algum parâmetro de descarte para uma legislação um pouco mais restritiva. Tá? Agora, isso não vale quando você tem uma ETE com problemas de performance. Quando você tem uma ETE que está subdimensionada porque aumentou a carga ou aumentou a vazão. A UF não vai resolver, a UF terciária não vai resolver o problema de eficiência de remoção de carga. Né? Então, nesse caso, a gente tem que pensar no MBR, seja um revamp, né? Porque aí você consegue aumentar a capacidade do tratamento. Então, normalmente não são tecnologias concorrentes, né? Quando é uma planta existente. Talvez quando você está falando de um greenfield, quando você está falando de um projeto novo, você pode dar uma estudada. Mas é aquilo, uma vai se superar em relação à outra em termos de espaço, facilidade de operação e tal. Mas quando é uma planta existente, é muito mais fácil de decidir a questão da ultrafiltração ou do MBR. E, por exemplo, quando o cliente também ele quer reusar uma parte do efluente também, muitas vezes o reuso terciário é uma opção. Né? Então, por exemplo, o cara tem uma vazão X, mas ele só tem demanda para um reuso de 40% daquela vazão. Sim. Ou seja, não adianta transformar todo o sistema biológico no MBR, porque isso vai ser muitas vezes mais inviável. Oneroso. Mais oneroso. Sim, sim. Nesse caso também, de uma utilização. Porque você não vai fazer um blend de 40% do MBR e deixar o restante in natura, enfim. Então, nessa condição também é interessante. Você faz uma ETE e um polimento parcial aí da vazão. Ótimo. Antes da gente continuar falando de reuso, até para você expor algum case aí que você queira com maior detalhe, né? Você tocou no tema da dessalinização, né? Então, acho que antes de eu te fazer algumas perguntas sobre isso, primeira coisa explica pra gente, né? Acho que talvez dos nossos podcasts é a primeira vez que a gente vai falar especificamente sobre dessalinização. O que é dessalinização, afinal de contas, né? É seguro? É uma coisa... É uma tecnologia muito nova, né? A gente está vendo aí na mídia, né, projetos de dessalinização no Brasil para consumo, né, para consumo humano. Sim. Fortaleza, agora o Espírito Santo está já em todo um trabalho de estudo e investigação de mercado, de tecnologia e tal. Então, fala um pouquinho para a gente, afinal de contas, o que é essa dessalinização? Vamos lá. Em termos de aplicação é muito simples, tá? Basicamente é a utilização das membranas de osmose reversa para separar os sais da água. Para quem não está muito familiarizado, é a mesma água, por exemplo, que se consome em cruzeiros. Né? Então, todo o sistema de tratamento de água nos cruzeiros são com dessalinização de água do mar. São equipamentos compactos onde eles utilizam a água permeada, né? Então a água que foi retirado o sal pela membrana, né? Parte se utiliza como consumo e a outra parte, inclusive, o pessoal enche as piscinas. Por isso que a densidade da água nos cruzeiros tem uma densidade maior, porque é justamente o concentrado, né? Então, aquele sal que não está mais na água tratada que a gente vai consumir, ou que a indústria vai consumir, então aquele concentrado, no caso dos cruzeiros, eles enchem as piscinas. No caso de aplicações potável em terra ou mesmo na indústria, o concentrado volta para o mar. É uma tecnologia já muito consolidada, tá? Que durante algum tempo tinha na sua concorrência a evaporação, tá? E que hoje já
superou em termos de custos muito mais baixo no mundo todo. Ainda alguns projetos no Oriente Médio, porque a energia lá é muito barata, ainda se utiliza um pouco da evaporação, né? Mas de maneira geral, para a dessalinização de água do mar, as membranas de osmose reversa já se consolidaram com a primeira. Estão consolidadas. Sem dúvida, e não foi de uma hora para outra, Luiz. Isso daí foi um desenvolvimento de materiais, um desenvolvimento dos próprios equipamentos auxiliares de um sistema de dessalinização. Então, os recuperadores de energia tiveram uma atuação fundamental, onde de 16 kW por metro cúbico tratado, hoje está abaixo de 3. Então, assim, viabilizou muito, né? Hoje não é mais uma expectativa de que vai ficar mais barato e tal, já é muito viável. A gente tem um número de $1 por metro cúbico tratado, com dessalinização de água do mar. É mito ou verdade que a dessalinização é uma tecnologia de alto consumo energético? Não é uma tecnologia. Obviamente, se você compara com uma água superficial disponível de tratamento fácil, vai ter um consumo energético, mas em termos de, quando a gente analisa de maneira um pouco mais ampla, onde está essa água disponível ou em que qualidade essa água superficial está disponível, o consumo energético da dessalinização, mesmo sendo mais alta, começa a fazer sentido. Por quê? Porque o tratamento acaba sendo mais simplificado, a necessidade de distribuição de longe acaba sendo também uma vantagem, porque ainda que nós temos um país de características continentais, a grande parte da população está no litoral. Né? Então, assim, se você consegue, obviamente, de novo, São Paulo tem um potencial para reuso muito mais forte para reuso do que dessalinização, mas Rio de Janeiro, Porto Alegre, as cidades do Nordeste, sem dúvida nenhuma, a dessalinização é uma alternativa muito viável economicamente. E como eu comentei aqui do $1 por metro cúbico, quando você fala, isso já está incluído investimento, toda a parte de depreciação, custos operacionais. E quando a gente fala de mega plantas lá fora, por exemplo, no norte da África e tal, a gente já fala em contratos fechados de $0,5 por metro cúbico. Tá? Então, assim, é uma tecnologia já muito viável economicamente, e quando a gente faz um trabalho de promover esse tipo de tecnologia, a gente está fazendo isso porque também tem a crítica. Não, mas o Brasil tem muita água doce, o Brasil tem muita disponibilidade de água. A gente tem que pensar de uma forma um pouquinho mais ampla, tá? Como que está essa qualidade de água? E uma outra questão, quando a gente promove dessalinização, a gente não está dizendo para não usar água superficial, mas a gente tem uma crise hídrica consolidada no Brasil que hora está mais forte, outra hora está um pouquinho mais amena, mas quando a gente promove a dessalinização, não é mudar a matriz do Brasil de água superficial para água para dessalinização ou mesmo para reuso, é de ampliar. Assim como a gente não muda a nossa base de geração de energia elétrica, ninguém está falando aqui que a gente precisa mudar de hidrelétrica para termoelétrica, mas a termoelétrica vai ter e tem um papel importante, principalmente em determinadas situações de escassez hídrica também. Né? E esse é um ponto que eu acho que é muito importante a gente abrir um pouco o leque, né? Você deu todo um preâmbulo técnico sobre a questão da dessalinização, que é uma tecnologia consolidada, é uma tecnologia viável sob o ponto de vista energético e de implementação, e isso se reflete nos baixos custos, né, por litro de água dessalinizada, mas principalmente quando a gente, de fato, né, a água não vai acabar no mundo, ponto, né? Isso era uma falácia, né? Às vezes de ambientalista radical. Sim. Mas o fato é que a disponibilidade da água doce, sim, vem mudando ao longo do tempo. E você falou muito bem, nós temos de tempo em tempo questões climáticas que envolvem, por exemplo, o El Niño. Ele muda toda a configuração de chuvas, né? Chovendo muito mais, às vezes, em determinadas regiões do país, em detrimento de outras, e isso altera todo o balanço hidráulico, por exemplo, de uma cidade como São Paulo. Então, você ter a água de reuso
ou a água dessalinizada, que nós entendemos que são fontes não convencionais, como uma alternativa, pode fazer toda a diferença no seu balanço hídrico. Né? Conversando, por exemplo, com as pessoas, os responsáveis, né, da CAGES em Fortaleza, eu tive essa clareza. Então, por exemplo, o projeto de dessalinização lá tem um foco de disponibilizar água para a capital, permitindo que as águas dos sistemas de açudes possam fluir para o interior do estado, né? Que está no semiárido, né? Na sua grande maioria ali. Então, realmente, a gente precisa se desvencilhar, né? E eu sei que com certeza vai aparecer alguns comentários falando, por exemplo, da salmoura. Sim, né? sim. Mas tá aí, esse tema. Né? Toda a história da Espanha, por exemplo, com dessalinização, região de Múrcia ali, de Valência, de Alicante, para mostrar o seguinte, olha, ali ele já tem plantas que têm mais de 30 anos em funcionamento. E o impacto ambiental é praticamente nulo. Sim. Né? Esse caso você tocou realmente da concentração, do concentrado, né, da salmoura. Esse é um ponto importante, que não dá para descartar uma discussão, mas tem que ser uma discussão técnica e não uma questão por ideologia. Né? A coisa varia de país para país, por exemplo. Totalmente. Eu ia comentar que, por exemplo, você tem casos super, por exemplo, restritivos, como é o caso da Austrália, que em determinadas situações você não pode ter nenhuma variação na qualidade da água, mesmo numa pequena parte próxima à descarga da salmoura, né? Então você vê espinhas de peixe gigantescas, né, para diluir a salmoura de volta no oceano, como você vai, por exemplo, para Israel, que é um tubulão e não tem muito essa questão, né, no máximo um estudo de dissolução, mas não é tão restritiva como é na Austrália. E, obviamente, isso impacta no custo do projeto, né? Então, mas a gente precisa entender o seguinte, que existem soluções técnicas, isso não inviabiliza, a salmoura, o concentrado da dessalinização não envenena os mares, como muitos ecoloucos comentam, né? E aí eu até trago para uma discussão, porque às vezes a gente fala, não, mas a salmoura está voltando, isso impacta na vida marinha e tal, e não impacta se for feito de uma maneira técnica, né? Quando eu estive em Alicante, por exemplo, né, pela Aladir, inclusive, pelo curso, eu fiquei bastante impressionado, por exemplo, com os emissários que eles têm com difusores por ejetores, por exemplo. E medido mesmo, né, porque é produto, inclusive, a Universidade de Alicante estuda isso há muitos anos, né? A variação de salinidade a 1 metro do ponto do esguicho, vamos dizer assim. Então, assim, isso é irrelevante. Total. Nós temos que também, às vezes, ser justo, né? Não, porque é irrelevante. É irrelevante. E muitas vezes você, por exemplo, trata uma tecnologia de dessalinização, por exemplo, como um perigo para os oceanos, e ao mesmo tempo que, por exemplo, acham normal a produção ou a exploração de óleo em águas profundas, né? A retirada de petróleo. Então, assim... Cujo risco é maior. O risco é maior, o impacto ambiental, e aqui eu não estou falando que não tem que explorar, né? Eu só estou falando como são muitas vezes 2 pesos e 2 medidas, né? Então, às vezes a gente pode colocar algumas exigências quase que intransponíveis por uma aplicação de dessalinização de água do mar e fechamos os olhos para a exploração do petróleo, enfim. Mas é aquilo, o que eu gostaria de deixar de mensagem é que a dessalinização é viável, tecnicamente, economicamente, e ela não é prejudicial em termos ecológicos, tá? Existem conhecimentos e técnicas para que você consiga dispor isso no oceano de forma totalmente segura, tanto para as pessoas quanto para a vida marinha. Legal. E, por exemplo, Marcelo, a Toray já tem plantas de dessalinização no Brasil, onde está aplicando suas membranas? Sim, em termos, apesar do mercado do Brasil não ser tão grande, né, aí eu venho aqui e coloco que em termos mundiais a Toray tem uma posição de destaque como líder em market share, então essas mega plantas no Oriente Médio, Norte da África, enfim, na própria Espanha. Eu lembro que você me mandou uma foto, né? Sim. Você visitou uma planta grande lá em Alicante, né? E mandou a foto, aqui eles consomem Toray e tal. Então, a Toray tem uma posição de destaque lá fora, mas mesmo aqui no Brasil não sendo um mercado tão grande, com até poucas referências pelo potencial que a gente tem em termos de mercado, a
A Toray tem várias plantas, tem, por exemplo, uma das mais antigas é a planta de dessalinização Fernando de Noronha, né, que utiliza para consumo humano lá, né? Na verdade é um blend de água dessalinizada, também tem produção de água doce lá através de captação de água superficial. Tem a planta que é referência e atualmente é a maior planta do Brasil, que é a da ArcelorMittal, né, no Espírito Santo. Tem também algumas outras plantas menores em escala industrial. Então a gente tem uma importância aí mercadológica para o Brasil também. Muito bom. E quando falamos de reuso, Marcelo, qual hoje é o posicionamento da Toray, né? Quais são as tecnologias que vocês têm utilizado, né? E cita pra gente algum caso de sucesso com uma boa combinação dos produtos, seja MBR, ultrafiltração terciária, osmose, enfim. Sim. Bom, nesse tema de reuso, a gente obviamente espera que o Brasil tenha um pouco mais de fomento nesse sentido, né? Que tenha um pouco mais de incentivo. Muitos dos projetos acabam ficando em escala pequena industrial, né? Porque não tem um incentivo um pouco mais amplo para a reutilização dos efluentes. Vou trazer um caso interessante, na verdade não tem só dois mais recentes na Califórnia, que utilizam reuso indireto potável, tá? E que lá fora é muito restritivo, então assim, leva-se muito em consideração a questão da segurança, né, de uma aplicação de reuso, mas são dois casos na Califórnia de você tem uma aplicação voltada para o reuso indireto potável com recarga de aquífero ou recarga de água superficial. Né? E que nesses dois casos, o que é interessante, conta com a tecnologia de ultrafiltração e osmose reversa após uma ETE. Então, a ETE já era existente da cidade, né? Uma em San Diego e outra em Los Angeles. E depois da ETE vem a aplicação da ultrafiltração, osmose e ultravioleta. Tá? E o interessante desse projeto é que são projetos com alta recuperação de água. Então, mesmo considerando a ultrafiltração e a osmose, recuperações de 92%, 93%. Tá? Então, esse é um diferencial bem interessante. A maior parte das aplicações que a gente trabalha no Brasil, com recuperação quando tem uma osmose reversa de 75%, reuso, que é um pouco mais desafiador, 70%. Então, a gente conseguiu trabalhar essas configurações. E qual seria o diferencial para ter uma recuperação global tão alta assim? Começa desde a própria ultrafiltração, né, com uma recuperação mais alta em termos de, por exemplo, utilizando pouca água para contralavagem. Isso é uma característica do próprio produto de ultrafiltração da Toray. Então, uma recuperação muito comum, acima de 96%. Nesse projeto especificamente, a gente tem também uma outra ultrafiltração para recuperar a contralavagem da primeira ultrafiltração, elevando já nessa primeira parte do processo a recuperação de 99,5%. Tá? E no caso da osmose, além do processo tradicional de 2 estágios, nesse caso a gente tem 3 estágios e aí a gente consegue recuperações aí na faixa de 92%, 93% de recuperação. Depois eu compartilho com você, né? Tem todo o processo, né? Num estudo de caso, se você quiser publicar você juntamente com... a gente disponibiliza no link. Isso. E aí as pessoas podem ter acesso ao paper. Interessante. Então, isso está disponível, né? Em termos tecnológicos, inclusive aqui para o Brasil também. A gente já tem alguns casos de reuso aqui no Brasil com essa configuração, não tanto da osmose, mas principalmente na parte industrial com a ultrafiltração, com uma UF recuperando água da outra, aumentando a recuperação aí em 99,5%. Ótimo. Falando de reuso ainda, Marcelo, você sabe que por mais que esse é um tema que a gente milita já há alguns anos, né? Mas tem sempre aqueles que não confiam, né? Não sei se a água é segura, né? Seja para o processo industrial ou em casos como esse de reuso potável indireto, que dirá
reuso potável direto, que a gente sabe que existe também, Sim, né? sim. Mas, na sua perspectiva, por exemplo, quais seriam as principais razões para que um projeto de reuso falhar? Por exemplo, então, porque é mais fácil a gente lembrar dos tombos, Sem né? dúvida. Os que funcionam tão bem que às vezes as pessoas até esquecem que está lá rodando, né? Por exemplo, ninguém para pensar que a água que está sendo ingerida em Fernando de Noronha, talvez uma parte dela vem de água dessalinizada. Sim. Quem compra um ticket de um cruzeiro também está pouco preocupado que a água que sai da torneira seja uma água dessalinizada. Ou que, né? Para onde vai o esgoto sanitário de um cruzeiro? Seguramente vai para uma planta MBR para depois ser disposta. Sem dúvida nenhuma. Né? Então, assim, quando funciona, a gente nem se lembra. Né? Mas na sua perspectiva e depois da sua andança, né, nesse tempo todo de Torei e também na sua vida, né, como engenheiro de processo, o que você elencaria, por exemplo, de causas para um projeto de reuso falhar e automaticamente, né, o que as pessoas deveriam fazer, né, antes de contratar um projeto de reuso? Vamos lá, Luiz, ótima pergunta. E aí eu amplio isso não só para reuso. Porque, como você falou, nas minhas andanças, né, eu desenvolvi a questão de que você tem 3 pontos fundamentais, não só para reuso, mas para qualquer tipo de tratamento, de projeto para água, enfim, dessalinização. São 3, é um tripé, né, são 3 pontos fundamentais. Produto, operação e projeto. Ou produto, projeto e operação. Tá? Nesse caso, a ordem dos fatores não altera, porque se um deles não tiver de acordo, não vai funcionar, Luiz. Se você fizer um baita de um projeto e tiver uma operação muito competente, mas um produto ruim, você vai ter problema. E a mesma coisa, você tem uma empresa fantástica de processo, de engenharia. Então, se você fizer um projeto muito bem feito, um processo na mão, mas a operação não estiver adequada, você pode usar os produtos da Torei, que não vai dar o resultado esperado. Então, eu costumo fazer esse tripé, Luiz. Eu acho que qualquer um desses 3 que tiver em desacordo vai dar errado o projeto. Por outro lado, se você utilizar bons produtos, um bom projeto e uma boa operação, sua chance de falha é mínima. E quando eu falo de operação, é aquilo, é de conhecer o processo, o funcionamento do sistema, né? Porque assim, os projetos de membranas em geral, eles te dão uma vantagem de você operar menos do que seria uma planta convencional. Você tem um trabalho muito mais de monitoramento do que de operação. Por outro lado, você tem que entender, né, o que está acontecendo na planta, como que vai impactar naquele monitoramento. Se a pressão operacional do sistema aumentou, aquilo vai ter uma causa, uma razão, né? E você precisa ter esse conhecimento. O que pode estar aumentando a pressão? Né? Uma DQO fora, uma temperatura. Então, você tem que ter o conhecimento, apesar de não operar a planta, e sim monitorar a planta. Né? Então, a operação não é que você precisa ter um PhD operando uma planta de membranas, não é essa questão, né? O mínimo, a gente vê muitos casos de problemas onde a operação basicamente não lê o manual. É isso aí. Inclusive, por exemplo, para nós, né, é um dos nossos produtos, né, na Lagos, por exemplo, diagnósticos de plantas que estão com problema. Né? E toda vez que às vezes nos convidam, né, as pessoas querem ter uma razão para o problema. E nós, antes de entregar, né, nós temos uma filosofia. Bom, primeiro nós vamos olhar o projeto. Exato. Porque assim, às vezes o cliente está sofrendo, mas por quê? E para nós, projeto acaba ficando combina produto, né, a escolha certa da membrana e todo um checklist né, do próprio cálculo daquela aplicação, como o pré-tratamento, se está bem aplicado ou não. E aí também a gente sempre tem um momento que a gente pede os dados operacionais. Sim. E as pessoas falam, não, mas para que isso? Não, porque o insucesso, ele depende exatamente disso. Se o produto é adequado, vou usar suas palavras, se é um bom produto. Isso. Se o projeto foi bem concebido, porque se ele for mal concebido, não adianta. Também. Pode ter o melhor produto do mercado. Eu posso ter te entregado, né, uma BMW, mas para uma pessoa que não tem carta. Então ele vai sair e vai
trombar num poste, né? Operação. Sim. Então, realmente, a gente, nesse ponto, coincide de que talvez os principais cuidados são esses. E, de novo, eu acho que essa questão desses 3 pilares, independe de ser um projeto de reuso. É lógico que quando a gente fala de um projeto de reuso, fica um pouco mais complexo, porque reuso é mais complexo do que tratar água. Né? Sim. Porque tem uma questão muito mais complexa, muitas vezes de biológico, né? Não é só uma parte de filtração, tanto que a gente brinca no mercado, né? Você também, acredito, concorde com isso, né? Muitas vezes quem faz efluente faz água, mas quem faz água não faz efluente. Exatamente. Então, por isso que a questão do projeto é muito importante, os pré-tratamentos a serem considerados, né? Os limitantes dos processos em si. Né? Então, é isso. Eu diria que isso é o que eu tive mais de concreto na minha carreira, Luiz, que para um projeto dar certo são esses 3 pilares que a gente tem que respeitar. Show de bola. Já caminhando para o final, Marcelo, eu queria agora que a gente ampliasse um pouco o tema, né? Somos amigos aí na Aladir, né? Que é uma associação que fomenta os temas da dessalinização e do reuso, né? Mas eu queria que você deixasse para a audiência um pouco da tua visão de mundo sobre, né, sustentabilidade, né? Qual é a visão, talvez, do Marcelo ou da Torei, né? E como que essa questão de sustentabilidade está permeada aí, ou entrelaçada com as tecnologias de membrana, que é, por exemplo, o carro-chefe daquilo que você faz no seu dia a dia. Sim. Luiz, o trabalho na Aladir ele é mais amplo, obviamente, não é só com relação às membranas, né? Para quem não conhece a Aladir é a Associação Latino-Americana de Dessalinização e Reuso, e apesar de ter esse nome, né, dessalinização e reuso, na verdade, o foco da associação é ampliar o acesso à água. Né? Então, foi uma associação que teve a fundação em 2010, no Chile. Né? Eu estou como diretor já há alguns anos, né? E tenho o prazer de atualmente ter você na equipe Aladir, né? Trabalhando muito forte, mas é aquilo, como eu comentei também um pouquinho atrás durante a nossa conversa, não é sobre dessalinização e reuso apenas, é sobre ampliar a matriz hídrica, né? Não só do Brasil, né? Mas da América Latina como um todo, mas obviamente no Brasil se encaixa perfeitamente, porque o Brasil é muito dependente de chuva. Né? A gente está sempre esperando a chuva no lugar certo, na hora certa, para encher o reservatório. E aí se vem no lugar errado e em quantidade errada, né? A gente acaba tendo problemas também, como aconteceu o ano passado, por exemplo, em Porto Alegre. Então, a gente não está falando só de seca, a gente está falando de manejo hídrico, a gente está falando de segurança hídrica. Por quê? Porque se você tem na dessalinização e no reuso alternativas para que você, durante uma crise hídrica, de uma seca ou de uma falta de água, que até impulsionou, por exemplo, o pessoal da ArcelorMittal a investir numa dessalinização, né, que é a indisponibilidade hídrica, porque a gente sempre vai priorizar o abastecimento público. Só que a gente não pode separar. Por quê? Porque não adianta ter água, por exemplo, para matar a sede ou para chegar nas casas, se você não tem água para a indústria e você não vai ter um emprego. Se não chegar água para irrigação, e aí você não vai ter o alimento numa condição de preço interessante. Então está tudo interligado. Não dá para falar assim, se eu garanto abastecimento público, pronto, socialmente estou tranquilo. As indústrias estão de maneira secundária e não é tão problemático assim. Não, isso é muito interessante, só fazendo um parênteses, claro. Né? Eu estou muito envolvido com a questão de positividade em água, né? Water positive. E quando a gente fala do tema da água e da gestão hídrica, a gente não toca só o ODS número 6 que fala de água limpa e saneamento. Perfeito. Você toca vários ODS, por exemplo, né? Sobre produção de alimentos, sobre produção consciente, né? Ou seja, teve uma época que subimos uma trend aí no LinkedIn que era, né? No green without blue. Ou seja, não tem sustentabilidade sem água.
né? A água, na verdade, ela deveria estar, sabe, como tema central de, por exemplo, reuniões como a COP30, sem dúvida, né, que falam muito dúvida. de emissões. Sim. Eu não estou aqui para levantar essa questão de pegada de carbono e tal, mas o fato é que muitas vezes a gente percebe que o tema da água ainda é um pouco marginal, sem e dúvida, ele é um tema dúvida, central. Claro, e como eu comentei, não é um tema central só de distribuição de água para a população. Porque, tudo bem, vamos garantir que a população não morra de sede numa crise hídrica, mas aí ele vai morrer de fome, porque ele não vai conseguir o emprego, ele não vai conseguir comprar o alimento, porque pela falta de água o alimento ficou caro, né? Aí foi mandado embora porque a indústria não está conseguindo produzir, teve que reduzir a produção, ou a indústria saiu daquele lugar e foi para outro. Então o impacto socioeconômico é gigantesco na falta de água, né? E não só na torneira, de novo, né? A gente não pode simplesmente achar que abastecimento público de água garantido está resolvido o problema de disponibilidade de água. E a Aladir trata disso, né? De ampliar a matriz hídrica, de ampliar o acesso à água e, obviamente, né, o reuso e a dessalinização está dentro de um pacote de soluções, né? Se a gente fala para o Brasil, a gente tem que também olhar as questões de perdas de água nas tubulações, tem que ter a questão do manejo melhor, porque a gente tem também uma disponibilidade de água subterrânea muito boa e grande, né? A gente até semana passada eu fiz um webinário com o Eduardo Pedrosa, né, e o professor Ricardo sobre essa questão da disponibilidade da água subterrânea e tal, do manejo. Da recarga de aquíferos. Da recarga de aquífero. Então, assim, não é que a gente, quando fala de dessalinização, às vezes o pessoal torce o nariz, né? Fala, não, mas não precisa, ou reuso é perigoso. Mas, gente, a gente tem que olhar de maneira ampla, tá? Então, é nesse sentido que a gente faz esse trabalho na Aladir. Bom, Marcelo, queria agradecer, né, sua generosidade em nos receber. E a gente ter esse bate-papo bastante amplo, né? Desde aí, falando da tecnologia, né, intrinsecamente envolvida em cada um dos processos, né, mas principalmente dando à nossa audiência essa amplitude, né? Eu gostei da maneira como você conduziu agora o final, dando essa noção que a questão da água é um tema central. Não é só água na torneira, mas a água, ela impacta a vida do ser humano no seu aspecto mais holístico, né? Economia, social, ambiental, enfim. Então, queria te agradecer, né? E deixar você aí para as considerações finais. Não, na verdade, de consideração, só agradecer, Luiz, porque tava esperando a minha vez. Tava ansioso aí para que a gente conseguisse um tempinho para fazer esse bate-papo, que é aquilo, né? Contribuir de alguma forma, né? Com informações, com conhecimento, mas mais do que tudo, né? Conversar, porque é fantástico a gente poder trocar ideias, a gente poder discutir sobre as tecnologias, enfim, como que a gente pode melhorar de alguma forma, né? O mundo através dessas tecnologias de tratamento de águas e aquilo. Você, mais do que um colega de trabalho, é um amigo que a gente compartilha de muitos dos ideais também de vida, né? E de entendimento de vida. É isso aí. Bom, você então que está nos ouvindo, espero que você tenha gostado, né, dessa conversa, né? Falando de tecnologia e trazendo essa perspectiva de como a tecnologia a serviço do saneamento, mas como a água tem impactado, né, as nossas vidas como um todo. Então, eu peço que você curte, compartilhe, deixe seu comentário, né? Isso nos apoia, nos ajuda a realmente fomentar a boa informação, né, sem nenhum tipo de viés, né? Porque é muito importante que você se engaje conosco. Então, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo Papo de Especialista Podcast.